E bora lá falar desse conteúdo. Essa coisa aqui é incrível. Esse conteúdo aqui, que as pessoas ficam, professora, eu não sei interpretar e compreender texto. Gente, é pura técnica. E nós aprenderemos as técnicas para interpretar e compreender bem um texto. Então já relaxa, pega teu caderno para fazer as anotações e você vai ver como que funciona a interpretação e compreensão de texto. Você vai sair dessa aula e vai falar assim, professora, eu nunca acredito. Eu nunca pensei que eu fosse aprender isso na minha vida, chorando, lágrimas. Então vamos lá. Interpretar e compreender um texto, muito solicitado aí no Enem, no vestibular, nos concursos públicos, não é mesmo? Esse é um dos conteúdos que normalmente ocupam 60%, 70%, até 80% das provas que nós fazemos aí ao longo da nossa vida, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender, interpretar é diferente de compreender. É por isso que eles colocam lá interpretação e compreensão de textos. O E que eles colocam nos editais é porque é isso mais isso. É uma conjunção que indica somatória, certo? Isso e isso. Duas coisas diferentes. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, a diferença entre interpretar e compreender um texto. Vamos entender isso. Primeira coisa, para interpretar e compreender bem, a gente tem que ficar atento ao ler o texto a alguns pontos chaves que nos ajudarão a compreender e interpretar melhor esse texto. Existem algumas palavrinhas, algumas coisas, algumas estratégias que nós colocamos no texto que nos ajudam a entender o que realmente o autor quis dizer. Por exemplo, prestar atenção sempre nas conjunções. Um exemplo, a conjunção adversativa mas. Toda vez que você lê um texto ou lê um parágrafo ou qualquer coisa do gênero, gente, e tem a conjunção mas ligando ali dois períodos, ou seja, duas orações, sempre a opinião do autor vem depois desse mas. Tá dando para sacar? Normalmente você acha a resposta de uma pergunta que é feita ali, né, dentro das questões que você tem que responder a respeito daquele texto, aqui ó, depois do mas. Então fiquemos atentos ao uso das conjunções, das preposições. Tudo bem? Se eu coloco a preposição de algo, né, é o pertencimento de alguma coisa, então ele está falando sobre algo que pertence a alguma coisa. Sinais de pontuação, vírgula, ponto, né, ele vai separando opiniões, vai separando as mais diferentes partes do assunto que ele traz para você no texto, por meio também dos sinais de pontuação. E eu coloquei aqui, ó, palavras negativas. É sempre importante que nós nos atentemos às palavras negativas, por exemplo, não, nunca, sempre que jamais, né? Sempre que nós temos palavras negativas, elas trazem muito a respeito do texto. Então é importante que nós sempre foquemos e prestemos atenção nessas palavras. Tudo bem? Vamos lá para o próximo ponto. Olha só, compreensão e interpretação. Lembra que eu falei que interpretar é diferente de compreender um texto? Sim. E sabe como que você vai chegar na sua questão e vai saber, será que esse questionamento que a gente faz, né? Será que essa questão é de interpretação? Ou essa questão é de compreensão de texto? Dá para saber pelo enunciado. E aí, sim, você vai tomar diferentes atitudes dependendo do tipo de texto, né? Dependendo do tipo de enunciado que vem naquele texto. Então, olha só. Então, prestemos atenção nisso daqui. A compreensão, quando eu falo que o exercício é de compreensão, é muito simples. A resposta está no texto. Você lê o texto e compreende o que foi dito. Primeiro ponto. Quando eu falo que o exercício é de interpretação, aí sim, meu amor, aí a gente cai naquela dor, né? Porque interpretar depende um pouco do seu conhecimento de mundo. O interpretar está além do texto, não é? A gente conclui coisas depois de ler o texto.
tá? Mas, professora, tudo bem, eu entendi esse primeiro ponto, depois eu vou dar um exemplo que você nunca mais vai esquecer a diferença entre interpretar e compreender. Mas presta atenção, como que eu sei que o exercício é de interpretação ou de compreensão textual? Sempre, primeira coisa, olhe o enunciado. Se no enunciado estiver escrito, segundo o texto tá no texto, não tem uma coisa mais de texto que um negócio que tá segundo o texto, tudo bem? O autor, o narrador do texto quis dizer, o autor traz que, se o autor traz que, o autor durante o texto defende a ideia de que, o autor, gente, é porque está escrito no texto, o autor traz que, o autor defende que, o autor afirma que. Tudo que traz o autor e é uma afirmativa é um exercício de compreensão textual. O texto informa que, no texto, tem coisa que mais está no texto do que começar o enunciado falando no texto. Você tá no texto. Não tem onde tá outro lugar, né? Tá no texto. Então aqui, interpretação. Aí sim, existem algumas palavrinhas, algumas expressões chaves também que nos ajudam a entender que o exercício é de interpretação textual. Como, professora? Você chega no enunciado do exercício e está escrito assim, ó. Ao ler o texto, infere-se que... Inferir, gente, inferir, quem infere é você, quem conclui é você. Essa palavrinha inferência, né, ela é bastante usada, por exemplo, em concursos públicos. Ao ler o texto, depreende-se que, ou seja, compreende-se que o autor afirma, quem infere sou eu, quem compreende sou eu. Tá dando para entender? O autor afirma, quem conclui alguma coisa sou eu. Ao ler o texto, conclui-se que... Quem conclui é você, o autor afirma. Deu para entender? Tá sacando, gente? Essa primeira parte de entender a diferença entre compreender e interpretar um texto, ó. Ao ler o texto, é possível subentender que... Subentender? Não, o autor afirma algo para mim. Quem subentende algo sou eu. Isso vai depender da minha interpretação, né? O texto permite deduzir. A palavra dedução, gente, quem deduz alguma coisa é você, não o autor. Deu para sacar? Então, são expressões que são colocadas sempre no enunciado dos exercícios e que fazem você já ficar atento ao que realmente você precisa achar ao longo do texto. Se é um exercício de compreensão ou se é um exercício de interpretação. Vamos lá? Vamos entender de uma vez por todas, né, a diferença entre interpretar e compreender? Coloquei aqui uma frase. Ana Júlia andava cabisbaixa. Pergunto a você, o que você compreende disso? Pode responder aí com seu coração. Eu estou ouvindo daqui o seu coração. E o que você interpreta desta oração? O que você compreende e o que você interpreta? Eu posso fazer as duas coisas aqui. Muita gente está falando assim, professora, eu entendo que Ana Júlia andava triste, porque a palavra cabisbaixo, não foi isso que você pensou? Eu sei, eu ouvi você gritando daqui. Para de gritar, inferno. Olha só, cabisbaixa, né, nós entendemos que a palavra aí, ela traz o sentido de triste. Ou seja, isso é compreender ou interpretar a oração? Interpretar. O que você interpreta disso? Nós entendemos que, no nosso contexto social, uma pessoa cabisbaixa está triste. Mas o que eu compreendo desta oração? Eu compreendo que Ana Júlia, tecnicamente uma pessoa do sexo feminino, andava de cabeça baixa, porque é isso que significa a palavra cabisbaixa. Eu compreendo, o texto escreveu isso para mim. Ana Júlia andava de cabeça baixa. Mas o que eu interpreto? Que ela andava triste. Por quê? Porque a interpretação, ela depende do seu conhecimento também de mundo. Deu para sacar a diferença entre compreender e interpretar, gente? É óbvio que a gente tem que tomar cuidado na interpretação de textos nas provas, que a gente também não pode extrapolar. E esse é um dos grandes erros que faz com que você normalmente perca uma questão. A gente quer interpretar muito além, às vezes, do que o texto traz. Deu para sacar? A gente vai ver isso, a gente vai fazer um exercício e você vai entender certinho. Olha só, alguns pontos devem ser considerados antes de iniciar a leitura do texto. Porque a gente chega lá na nossa prova, e aí
assim, não, tá tudo bem aqui, ó. Eu já vou ler esse textão, eu não vou nem olhar os enunciados, eu já tenho que ler porque o texto é grande e não vai dar tempo. Ou seja, já perdeu tempo ali. Por quê? Porque ninguém começa a prova lendo o texto. Você sempre vai fazer o quê? Começar pelo enunciado. Muitas vezes as provas colocam um textão lá gigantesco pra gente. Coloca um textão gigantesco. O texto é gigantesco. Aí a gente já olha, a lágrima escorre, a boca espuma, a gente passa um pouquinho mal, às vezes convulsiona, por que não? Mas você começa a ler texto, fazer marcação, falhou feio, falhou rude. Gente, às vezes, as questões referentes àquele texto, né? Porque normalmente tá assim, ó, texto referente às questões de 1 a 4. Às vezes, 3 questões daquela ali são só de gramática, você nem precisa do texto. E você só vai descobrir isso lendo o enunciado antes. E às vezes está lá no próprio enunciado, no parágrafo 3, linha 2, o autor afirma que... Às vezes você nem precisa do texto inteiro, você precisa do parágrafo 3, linha 2, e você já consegue responder a questão. Então, primeira coisa, nunca comece a sua prova, né? Começou lá a fazer a prova, vou começar sempre lendo o texto. Não. Se você viu que tem texto, vá para os enunciados das questões e veja se você realmente vai precisar daquele texto. Outra coisa que ajuda também, quando você lê o enunciado antes, é que você não sabe sobre o que é o texto, mas pelo próprio enunciado você já começa a ter uma ideia da temática do texto. Às vezes o próprio enunciado já fala um pouco sobre o texto, né? E aí já ajuda também, caso você precise realmente ler aquele texto inteiramente, tá? Outra coisa, segundo ponto, destaque palavras-chave. Destaque palavras-chave. Como assim? Lembra que eu falei? Conjunções, palavras negativas. Por quê? Porque ali traz muito sobre o ponto de vista do autor. Sempre tem uma opinião após uma conjunção, ou algum fato, algum dado, alguma coisa que a gente vai precisar para responder as questões. Então destaque essas palavras-chave. Tudo bem? Verbos, por exemplo, um verbo que está no modo imperativo, que é uma ordem, sempre tente destacar essas palavrinhas. Destaque os tópicos frasais de cada parágrafo. O que é o tópico frasal? Gente, se você não sabe, eu tenho aulas lá no canal que eu falo sobre cada um desses pontos aqui bonitinho pra vocês e tem também na nossa plataforma o nosso curso completo, tá? Então assim, o tópico frasal, se você ficar na dúvida, eu vou falar aqui que eu não vou ficar explicando ele, porque leva um tempão, obviamente, eu tenho uma aula inteira pra falar só sobre ele. Mas é a oração principal, é a ideia principal de cada parágrafo. Todo parágrafo em um texto tem uma ideia principal, né? Então ele tem uma oração, uma frase ali que traz toda a ideia principal dele. E é esse tópico frasal que você tem que achar. Se você pegar lá uma prova que o seu parágrafo tenha mais, o seu texto tenha mais que 2, 3 parágrafos, tente achar a ideia principal de cada parágrafo. Elas são sempre conectadas, a parágrafo 1, a ideia principal, com o parágrafo 2, com 3, com 4. Isso sim é um texto bem construído, beleza? É assim que você tem que fazer na redação e é assim que a gente chora. Vamos lá. Trechos que geram dúvidas. Porque, né, nem sempre a gente vai entender tudo. Leu ali o texto, às vezes tem um trechinho ali que a gente fala, eu não entendi. O que você faz? Faça uma interrogação do lado dele ali e não dê atenção. Vida que segue, você não tem tempo pra ficar lá, ai meu Deus, é que eu tenho que entender tudinho, detalhe por detalhe. Não, às vezes você nem precisa daquela informação. Faz uma interrogação ali, se você realmente precisar dela, você vai voltar, vai ler mais 2, 3 vezes pra entender, tudo bem? Não fique perdendo tempo. Cuidado com as extrapolações. Ir muito além do que o texto traz, com base nas suas experiências e opiniões. É isso que eu falei, gente. Muitas vezes a gente vai resolver uma questão de interpretação textual e a gente vai muito além realmente do que é pedido. E as provas, elas não fazem exercício para a gente extrapolar tanto. Normalmente a resposta está por ali, às vezes você só precisa compreender um pouquinho, interpretar um pouquinho e você já acha a alternativa certa. Não precisa ir tão além. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Olha só, vamos falar agora sobre os níveis de leitura antes de começar a responder as suas questões. Então você já leu os enunciados, já sabe mais ou menos ali o que você tem que fazer e aí sim você vai para o texto. Como que a gente faz? A gente sai lendo o texto igual um louco? É uma loucura assim a vida? Igual a nossa vida que é a vida louca? Não, eu vou mostrar para vocês quais são esses níveis de leitura. Dá uma olhada. Temos uma primeira leitura. O que é a primeira leitura? É aquela leitura sem nada nas mãos, tá, gente? É uma primeira leitura sem nada nas mãos. Aqui eu estou passando técnicas de leituras para vocês, tudo bem? Qual que é o objetivo?
Quando você lê o texto pela primeira vez, que é esta primeira leitura, você não vai fazer marcação nenhuma, nada do texto, nada do tipo. Você só tem um objetivo. Você tem um objetivo após a primeira leitura. Você deve ser capaz de responder. Isso aqui. Qual é a temática do texto? A palavra-chave da primeira leitura é: qual é a temática do texto? Esse texto aqui, ele fala sobre o sistema público de saúde no Brasil. Esse texto aqui, ele fala sobre Revolução Industrial e como ela aconteceu no Brasil. Esse texto aqui fala sobre o mundo fitness. Não entendo muito do mundo fitness, não gosto dessas coisas não, porque as pessoas têm que comer direito e isso não funciona comigo. Então, olha só. Quando você termina esta primeira leitura, você é obrigado a saber a temática do texto. É óbvio que você não está inteirado em tudo ali, muitas informações ainda não foram fixadas, fique super tranquilo quanto a isso, mas você tem que ser capaz de responder. O texto traz a ideia central de quê? Qual que é a ideia central do texto? O texto fala sobre o quê? Tudo bem? O foco central do texto é falar sobre o quê? O aumento do desmatamento no Brasil de 10 anos para cá. Ponto. Você tem que conseguir resumir em uma frase, uma oração, qual que é a temática principal desse texto. Se você conseguir fazer isso, pronto. Você já começou a fazer uma boa primeira leitura. E aí, depois disso, você vai para a segunda leitura. Segunda leitura, que é onde? Você vai pegar a sua canetinha, normalmente a canetinha preta, e aí você vai sublinhar, você vai riscar, você vai marcar, você vai fazer as interrogações nas ideias principais, riscar qual é o tópico frasal de cada parágrafo, as conjunções, as palavras negativas. Lembra que eu comentei sobre elas ali no comecinho da aula? Então é esse momento que você vai fazer essas marcações, destacar algum dado estatístico. Tá dando para entender, gente? Não são textos de 2 páginas não, gente. Você tá respondendo uma prova, tem um texto lá 2, no máximo ali estourando 3, 4 parágrafos dependendo da sua prova, mas não são 4 parágrafos de 20 linhas cada um, tudo bem? Então fique tranquilo, dá para fazer isso aqui tranquilamente. Depois de fazer isso, você já tem uma melhor interpretação e compreensão desse texto, você já sabe mais realmente sobre o que ele trata, porque você vai fazer uma segunda leitura. Você vai fazer marcações, você vai entender realmente a opinião do autor sobre o texto, né? Vai marcar ali a conjunção, palavras negativas e tudo mais. Aí, eu vou dar uma dica aqui pra você. Existe uma terceira leitura, na minha opinião, minha, pamba, linda e sensual, maravilhosa, que não dá tempo de fazer. A gente só pode fazer essa terceira leitura se realmente você tiver com tempo sobrando ali, foi uma questão que você realmente ficou muito na dúvida, você deixa ela por último e volta para fazer esse fluxograma. Esse fluxograma são aqueles esquemas, sabe? Você pega uma ideia principal, escreve, aí você liga a ideia principal com a outra ideia principal, que não sei o que, todas as informações que saem dessa ideia principal, para que você realmente tenha uma interpretação e compreensão textual perfeita. Na minha opinião, em uma prova de Enem, vestibular, concurso público, muito provavelmente você não tem tempo para fazer esta terceira. Essa terceira, ela entra como recurso, caso você deixe uma questão lá para o final, que você não quer perder a questão, ficou na dúvida, você volta e faça o fluxograma. Se você fizer uma primeira e segunda leitura muito bem feitas, eu tenho certeza absoluta que você gabarita a prova de interpretação e compreensão de texto. De verdade, gente, não tô falando isso pra você, professor, dá pra fazer uma primeira e segunda leitura que são suficientes para compreender, interpretar bem o texto e responder as questões, tudo bem? Vamos responder esse exercício aqui maravilhoso. Eu coloquei caiu numa prova, tá, da FGV. Eu coloquei porque ele é um parágrafo, então dá pra gente fazer a leitura juntos e resolver um exercício a respeito dele, beleza? Primeira coisa, eu tenho aqui o texto, cheguei na minha prova, vi aqui o texto, eu vou fazer a leitura do texto igual a louca? Lógico que não. De louca, vida louca, já basta vida. Vamos lá, vamos dar uma olhada no enunciado deste exercício. O jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque... Acabou, temos aqui um enunciado e a gente já pode extrair algumas informações desse enunciado. Nós temos um jornalista que é o autor do texto, então provavelmente pode ser que seja uma notícia de jornal, né, um texto informativo, isso já traz bastante coisa pra gente, para que a gente já leia o texto com outros olhos, né. O autor do texto informa, Se ele informa, a resposta está no texto, ponto. Isso é um exercício de interpretação ou compreensão? Desculpa, querido, você pode falar... Oi?
A produção aqui falou que ouviu, ficou um pouco dividido. Isso, compreensão textual. Tudo bem? Porque se o autor do texto informa, tá no texto a resposta. Beleza, gente? A gente vai ter que ler e entender qual que é. Ele está falando sobre resultados de uma pesquisa e ele afirma que esses resultados foram muito chocantes. Então a gente já sabe mais ou menos, eu não sei sobre o que é a temática do texto, mas eu já sei que fala sobre uma pesquisa e eu já sei que o resultado foi chocante. Eu tenho que entender aonde que está essa informação que o resultado foi chocante. O resultado. Eu tenho que buscar no meu texto quem? Resultado. Ele vai estar de alguma forma, ele vai estar sob forma de número, não é verdade? Resultado de alguma coisa, ele vai estar em forma de uma citação, não é? A gente tem que buscar essa informação, beleza? Deu aqui o primeiro ponto, então agora sim a gente volta para o texto e vai fazer a leitura. Olha só. Democracia refém. Desde 2008, o IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como Uruguai e Argentina, mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos, aí tem ali 14% e 1%, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Aí ele tem a fonte, Estado de São Paulo, 2015. Beleza. Gente, temos aqui, esse é o nosso texto. Primeira coisa, fizemos uma primeira leitura. Qual é a temática desse texto? Sobre o que ele fala? Qual é a ideia principal aqui, Qual é a ideia principal? Qual que é o tópico frasal deste parágrafo? Qual que é a ideia principal deste parágrafo? O IBOPE pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Ou seja, sobre o que é este texto? Ele fala sobre a satisfação do brasileiro em relação à democracia. Achamos o nosso tópico frasal. Ponto. O texto fala sobre a satisfação do brasileiro em relação ao regime democrático do país. Ponto. É isso. Tudo bem, gente? Todo mundo conseguiu entender essa informação? Essa é a informação principal. Os resultados nunca, olha lá a palavra negativa, nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com países latino-americanos como o Uruguai. Mas, olha aqui, gente, jamais conjunção e palavra negativa haviam sido tão chocantes quanto agora. Olha a palavra chocante que está lá no enunciado do exercício. Vamos voltar no enunciado? Resultado da pesquisa foi muito chocante. Aí a gente vai ver. Por quê? Cadê o porquê de ser chocante? O porquê tá aqui, A conjunção não está escrita, mas está subentendida. Porque só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos. 14%. Ou muito satisfeitos. 1%. Com o jeito que o regime democrático funciona no país. Ou seja, nós temos uma conjunção aqui, subentendida também, O resultado foi chocante porque deu este resultado aqui. Ok, professora, deu para entender. Vamos lá, vamos às nossas alternativas. O jornalista autor do texto informa que os resultados da pesquisa foram muito chocantes. Isso porque deixaram de ser brilhantes pela primeira vez? Ele fala aqui, os resultados nunca, olha a palavra aqui, é negativa, nunca foram brilhantes. Ou seja, podemos eliminar a alternativa A. Vocês viram que a resposta está no texto. Então não é a primeira vez, certo? Mostraram concentração de respostas positivas. 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos. 15% é positivo, de 100%, 15%, ou seja, existe uma concentração de respostas positivas ou negativas? Professora, concentração de respostas negativas, se a gente for perceber, mais de 80% está insatisfeito. Se 15%, não é verdade? Eu estou fazendo a conta aqui deu errado aqui. Olha só, eliminamos também. Indicaram reprovação do governo. Olha lá a alternativa que extrapola. Por que extrapola? Porque 15% estão satisfeitos ou muito satisfeitos. Ou seja, o governo foi reprovado completamente? É isso que o texto traz?
Não, tem 15% que está satisfeito com isso, ou muito satisfeito. Então, a gente percebe o quê? Que essa alternativa aqui, ó, ela extrapola o que a gente precisa, porque não há reprovação total do governo. Apontam mais de 80% de reprovação? Apontam mais de 80% de reprovação? Olha só, 15% aprovam. Opa, sim, tem mais de 80%. Essa informação tá aqui, não é verdade? Só tem que fazer um pouquinho de conta. E olha que eu sou de humanos, eu consegui fazer essa conta aqui. Então pode ser que essa seja, sim, a nossa alternativa. Vamos deixar aqui. Destacaram insatisfação da população. Voltamos para o texto. A população inteira está insatisfeita? Não, 15% está satisfeita ou muito satisfeita. Ou seja, destaca insatisfação total da população. Novamente, essa alternativa aqui, ó, ela é muito parecida com essa, ó. Só está escrita de outra forma. Qual é a alternativa nossa, gente? Essa informação aqui, ó, consta no texto. Apontavam mais de 80% de reprovação. Deu para entender, gente, que não é difícil. Claro, eu fiz aqui de uma forma calma, tranquila, pra gente entender. Mas vocês perceberam que não é nenhum bicho de cabeça? FGV é uma prova que costuma ter um grau de dificuldade alto. Por isso que eu peguei um exercício deles. Não é difícil, é só aprender. Claro, a gente acabou de aprender as técnicas e quando a gente aplica, a gente vê que, putz, funciona. Realmente eu consegui compreender isso. E você vai aplicar isso em qualquer prova que você faça na sua vida. Leia enunciado, veja se é de interpretação e compreensão de texto, veja se tem alguma alternativa ou mais que extrapolam o que realmente é pedido ao longo do seu texto. E eu espero de verdade que você tenha entendido este conteúdo. Se quiser ter acesso a um conteúdo completo, aos nossos cursos completos e correção de redação detalhada, é só entrar onde? Na nossa plataforma, que vai aparecer aqui para você também. Para quem está participando aqui do Esquenta, gente, tem cupom de desconto exclusivo, então não deixe de aproveitar, é só para quem participa do Esquenta este desconto que está disponível. E também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que eu posto muita loucura. Minha vida é uma loucura, gente, é muita loucura. Eu vou ser presa um dia com certeza. Olha só, também não deixe de se inscrever nesse canal incrível, maravilhoso, Redação e Gramática Zica, com aulas semanalmente para vocês e aulas ao vivo também semanalmente. Então, já se inscreva, siga a nossa fanpage. Foi um prazer imenso dar essa aula para você. Espero que você tenha entendido e gostado. E não deixe de assistir o nosso próximo conteúdo. Um beijo carinhoso para você. Até a nossa próxima aula e tchau!